Olá, graça e paz a todos da parte daquele que era, que é e que sempre será, né? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, né? Igreja gloriosa, Igreja de Deus, comprada com o sangue do Cordeiro, selada com o Santo Espírito da promessa. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Um abraço a todos, né? Desejo a todos, né, que sejam cada vez mais abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Quem não me conhece, eu sou Moisés Ferreira, eu sou da Igreja Cristã Bíblica, tá certo? Não é uma denominação, é apenas um título na, na internet, tá certo? Esse nome, Igreja Cristã Bíblica. Eu tenho dois canais no YouTube, tá certo? O canal Projeto Quero Congregar com Jesus e o canal Saia Dela Povo Meu, com Moisés Ferreira, tá certo? Temos também o nosso projeto, né? Mensageiro da Esperança, tá certo? Tem um vídeo no meu canal sobre o projeto Mensageiro da Esperança, né? Que tem como objetivo levar a mensagem do Evangelho da Graça a toda criatura, né? Na face da terra, né? Tá certo? Como diz a palavra do Senhor, geração vem, geração vai, mas a terra continua para sempre, né? Permanece para sempre. E o Evangelho, que é o Evangelho eterno, também permanece para sempre. Enquanto sempre haverá, né, geração nessa terra e sempre haverá o Evangelho nesta terra sendo pregado, né, a toda criatura, tá certo? Lembrando, gente, que eu estou começando uma série de vídeos, tá certo? No meu canal, nesses dois canais, vai ficar eu vou ver se eu coloco nos dois, mas com certeza vai estar no canal Projeto Quero Congregar com Jesus, tá certo? Que é intitulado Moisés Ferreira e os Adventistas do Sétimo Dia, tá certo? E companhia. Por quê? Porque aquilo que eu vou falar a respeito da denominação Adventista do Sétimo Dia serve para as outras denominações também, tá certo? 95% serve, tá certo? Então, meus amados, quero lembrar, né, como eu lembro em praticamente todos os meus vídeos, que o objetivo dos meus vídeos não é denegrir a imagem de qualquer irmão, de qualquer denominação ou religião, tá certo? Eu não estou tratando no meu canal sobre pessoas, eu estou trabalhando no campo das ideias, tá certo? A gente vai hoje trabalhar a questão das doutrinas, tá certo? Não das pessoas. Eu tenho muitos amigos, né, e irmãos na fé, na denominação adventista do sétimo dia, como tenho também em todas as outras denominações católica, protestante e evangélica, tá certo? Pessoas maravilhosas de Deus, pessoas cristãs mesmo, tá certo? Que já são novas criaturas, tá certo? Pessoas de Deus mesmo, tá certo, gente? Então, meu objetivo não é denegrir a imagem de nenhum irmão na fé, mas nós trabalhamos no campo das ideias, tá certo? Vamos falar sobre doutrina, tá certo? Então, vou fazer uma playlist e colocar no meu canal, tá certo? Esse é o primeiro vídeo, né? Moisés Ferreira e os Adventistas do Sétimo Dia e companhia, que tem como título, tá certo? A Bíblia Sagrada, tá certo? Que é o primeiro estudo dos Adventistas do Sétimo Dia, quando vai discipular, tá certo? Alguém que vai entrar nesta denominação Adventista do Sétimo Dia, tá certo? Então, meus amados, os Adventistas do Sétimo Dia, tá certo? Primeiro eu quero dizer que a Bíblia é, né, sagrada. Também quero dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Quero dizer que é o livro dos livros, né? É a palavra, né? E que a Bíblia, ela está, é o primeiro livro mais lido no mundo, tá certo? Até um tempo atrás, não sei se é ainda, o segundo livro mais lido no mundo era o livro de Harry Potter, né? O mágico, né?
sobre magia, né? Harry Potter, né? Já teve até filme, né, sobre ele, né? É, então, mas a Bíblia, né, está entre os mais lidos no mundo, tá certo? A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, tá certo? Então, meus amados, os adventistas, eles, ao dar o primeiro estudo sobre a Bíblia Sagrada, o que é que acontece? Há algum problema no estudo dos adventistas do sétimo dia, ou pelo menos nesse estudo aí, né, que é o primeiro estudo da Bíblia Sagrada? A questão é que os adventistas dizem assim, ó, eles usam muito um slogan, é bíblico, tá certo? Eles dizem, se é bíblico, deve se obedecer. Porém, o que é que acontece com os adventistas do sétimo dia? Eles tiram o texto do contexto e criam um pretexto para se obedecer àquilo que supostamente, né, é bíblico, né? Deve-se usar, né, deve-se praticar na nova aliança. Será que, por ser bíblico, meus amados, vamos colocar, vamos até usar aquilo que antigamente na televisão tinha um programa que dizia assim, vamos pensar um pouco, né? Então, vamos pensar um pouco. Será que tudo que é bíblico é da nova aliança? Será que na Bíblia alguma coisa perdeu a sua validade ou chegou ao seu cumprimento? É claro, meus amados, que é a lei, tá certo? E os profetas, né? Tá certo? Então tudo que estava referido, que estava na lei e nos profetas, elas se cumpriram, tá certo? Em Jesus Cristo, quando veio essa terra e morreu por nós, e até o ano 70, quando houve a troca dos pactos, tá certo? Paulo fala sobre o ministério da lei e o ministério do Espírito, né? O apóstolo São Paulo, tá certo? O ministério da lei, ele foi até a troca dos pactos, né? No ano 70. O ministério do Espírito, quando houve a troca dos pactos, é o ministério da graça, né? É sinônimo, né? Ministério do Espírito é o ministério da graça de Cristo, tá certo? Então, meus amados, os Adventistas do sétimo dia, eles ensinam, né, na palavra de Deus, na Bíblia, né, pegando a Bíblia, tá certo? Eles dizem assim, ó, a Bíblia é a única regra de fé e doutrina do cristão, né? Usa o slogan dos reformistas, sola as escrituras. Mas será que os Adventistas do sétimo dia, eles cumprem com aquilo que eles falam, né? Ou isso é apenas usado para se aproximar das pessoas e aí eles virem com outros ensinos que não é de acordo com a palavra de Deus, né? Que não é a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia Sagrada ensina, não tem base bíblica nenhuma, tá certo? E quando tem, é fora do contexto e a gente vai ver sobre isso. Então, o que é que acontece, meus amados? Os Adventistas do sétimo dia, que é conhecido por muitos como uma seita, o objetivo aqui não é dizer que os Adventistas do sétimo dia é uma seita, a denominação, tá certo? Eu estou querendo informar que algumas denominações intitulam a denominação Adventista do sétimo dia como seita, tá certo? Por exemplo, a Assembleia de Deus acusa os Adventistas do sétimo dia de seita, tá certo? Mas não é o caso aqui, tá certo? Estou tratando os Adventistas do sétimo dia, tá certo? Como uma denominação cristã, como outra qualquer, como farinha do mesmo saco, tá certo? Como católica romana, protestante e evangélica, tá certo? Então, os Adventistas do sétimo dia, ele tem os livros, né? Que foi deixada por uma profetisa da denominação, né? Ou mensageira do Senhor, como alguns intitulam. Ellen White, né? Ellen Gold White, que foi casada com o Tiago White, que era pastor da denominação. Essa denominação surgiu no século XIX, tá certo? Mais ou menos aí em 1843, tá certo? Então, meus amados, Ellen White, ela escreveu, tá certo? Em seu ministério, mais de 2.000 livros escritos, né? Que os Adventistas do sétimo dia, a denominação, tem como livros inspirados, tá certo?
e coloca no mesmo patamar dos outros escritos proféticos da Bíblia, tá certo? Então, eles até usam o slogan assim, ó. Tem um slogan que ele usa, que eles dizem que crê no Senhor Jesus, né? A Bíblia diz assim, ó, crê no Senhor Jesus, estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis, né? Ou prosperarás. Porque eles dizem que não é como se indiretamente não é suficiente crer somente na Bíblia. Tem que aceitar Ellen White, tá certo? Como mensageira do Senhor. Hoje está quando a pessoa vai se batizar na denominação adventista, quase não é enfatizado isso, mas já foi muito enfatizado isso, né? Perguntado, você crê que Ellen White, né? Que a igreja adventista tem um dom profético, tá certo? E para os nossos dias, né? Aí as pessoas diziam sim ou não, né? Tinha que dizer sim para se batizar, tá certo? Ainda é dito perguntado muitas vezes sobre isso, né? Então, meus amados, o que é que acontece? Eles creem que o dom profético se manifestou na pessoa de Ellen White, tá certo? Eu não estou aqui, né, para dizer se manifestou ou se não manifestou, né? Quando chegar no vídeo, né? Lembra que isso é uma série, né? Quando chegar no vídeo o dom profético, a gente vai trabalhar sobre isso. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, desde já, é bom você visitar o canal de Rodrigo, né? O Para Que Possamos, tá certo? Coloca aí no YouTube, canal Para Que Possamos, né? PP, a sigla é PP. Antes era PQP, tá certo? Mas agora é só PP, Para Que Possamos. O dono do canal é Rodrigo, né? Ele já foi adventista sétimo dia. Então, vocês tem lá vários vídeos falando a respeito do dom profético de Ellen White, né? É onde ele mais trabalha sobre isso, sobre o dom profético de Ellen White. Não estou dizendo aqui que o Rodrigo Silva, né? Rodrigo Silva não, Rodrigo Silva é o pastor adventista sétimo dia, né? Não estou dizendo aqui que o irmão Rodrigo, ele está certo ou errado. Não vou entrar nesse mérito, tá certo? Mas é bom vocês visitarem para que vocês vejam lá a posição dele. Lembrando que a gente está trabalhando no campo das ideias aqui, né? Tá certo? Então, meus amados, os adventistas sétimo dia, a denominação, ela ensina, né, quando vai discipular os discípulos, aqueles que vão entrar na denominação ou estão pretendendo entrar na denominação adventista, que ensinam a Bíblia, tá certo? Mas o que é que acontece, meus amados? Eles tiram o texto fora do contexto, tanto no sentido do texto mesmo, como no sentido cronológico, tá certo? Por exemplo, eles acreditam ainda que Jesus ainda vai voltar a essa terra, como as outras denominações, né? Eles acreditam que Jesus vai voltar a essa terra, vai haver ressurreição dos mortos ainda, tá vendo? Tudo isso aconteceu no ano 70, tá certo? Né? Talvez alguém possa tá vendo esse vídeo agora, seja pela manhã, tarde ou à noite, tá certo? E ficou meio estranho assim, oxê, e quer dizer que não vai haver ressurreição dos mortos não, irmão Moisés? E quer dizer que Jesus não vai voltar a esta terra não? Não, meu amado. Jesus já voltou no ano 70, certo? Existe base bíblica e histórica que Cristo já voltou a esta terra e que a ressurreição aconteceu por ocasião da sua vinda, né? A questão aí é só cronológica. Eles pegaram e colocaram para o nosso século, o século 21, né? Mas todos os acontecimentos relacionados à escatologia, né? Bíblica, né? Profética, né? A parousia de Jesus, a ressurreição dos mortos, tudo isso se cumpriu no ano 70, tá certo? Mas só que eles jogam, né? Os adventistas sétimo dia jogam para o século 21, nosso século, para prender as pessoas dentro da denominação, como a Igreja Católica Romana também faz, e os protestantes evangélicos, tá bom? Então, meu amado, o que é que acontece, meus irmãos? O erro está na cronologia, né? Questão cronológica, tá certo? Então, eles dizem que a Bíblia, os adventistas sétimo dia dizem que a Bíblia
é a palavra de Deus, e existe o slogan, como eu disse, é bíblico. E se é bíblico, né, eu tenho que obedecer. E isso calado, eu não posso nem questionar, porque quando digo eu estou dizendo a pessoa, tá certo? Que entra, que está lá. Não, está na Bíblia. Por exemplo, né? Eles pegam a questão, na lei está escrito a respeito dos dízimos, das ofertas, e também, tanto na lei cerimonial como na lei de Moisés, né? Tá certo? Que é uma coisa só. Então, está lá falando a respeito dos dízimos das ofertas. Eles trazem da antiga aliança, do antigo pacto, e joga para o novo pacto, né? Lembrando que houve a troca dos pactos, né? Nós estamos vivendo uma nova aliança no ano 70. Houve, não é 1970, é ano 70 antes do ano 100, tá certo? Da era cristã. Então, no ano 70, houve sim a troca dos pactos por ocasião da vinda de Cristo a esta terra, segunda vinda, tá certo? Com poder e grande glória, como ele prometeu, que o Filho do Homem viria nas nuvens do céu, né, e daria vida eterna a um e morte eterna a outro. Então, o que acontece? Ele diz, é bíblico aí, tem que se obedecer, mas é bíblico, mas será que os dízimos e as ofertas é para a nova aliança? É claro que não, meu amado. Dízimo e oferta, ela fazia parte e faz parte e fez parte da antiga aliança. Por que havia dízimo e oferta na antiga aliança? Porque havia um templo, na nova aliança não tem templo físico de argamassa, 4 paredes. É o cristianismo do século XXI que inventou isso, para formar um cristianismo estatal, tá certo? E para tirar o dinheiro das pessoas, né? É até fato, meus amados, que até o 7º século ninguém pedia dízimo. Isso veio acontecer a partir do 7º, 8º século que introduziram o dízimo de novo no cristianismo, tá bom? Tem gente que não sabe disso, né? Então, meus amados, e oferta, né? Então, meus amados, o cristianismo, né, os dízimos e as ofertas só existia na antiga aliança, passou a existir na antiga aliança para o sustento dos sacerdotes do templo e para o sustento das viúvas, dos órfãos e dos necessitados, né, de Israel, da nação de Israel, tá certo? Aí Deus introduziu, né, os dízimos e as ofertas, né, que era agropecuária, tá certo? Aí alguém pode dizer, é porque não existia dinheiro naquele... Não existia dinheiro sim, meu amado. Tanto é que a oferta, né, o dízimo também poderia ser trocado por dinheiro e ser levado ao templo, né? As pessoas que moravam distante de Jerusalém, para não carregar aquele peso, né, tinha algumas que poderia ser trocada por dinheiro, tá certo? Então, e aí, bom, eu não vou entrar muito nessa questão do dízimo e oferta. Quando chegar essa parte aí, a gente conversa sobre isso no vídeo posterior, tá certo? Então, eles pegaram, né, a lei dos dízimos das ofertas e trouxeram para o cristianismo, somente os adventistas do 7º dia, né? E as pessoas praticam, né, a antiga aliança como se estivesse na nova. Por exemplo, os adventistas do 7º dia diz assim, ó, você precisa aceitar Jesus Cristo e ter a lei dos 10 mandamentos como espelho, tá certo? Para os adventistas do 7º dia, salvação é aceitar Jesus como seu Salvador e obedecer à lei dos 10 mandamentos, né? Também a lei do Levítico capítulo 11, né? É uma confusão, meu amado, porque ele mesmo diz que a lei cerimonial ela foi cravada na cruz, né? Se cumpriu na cruz. Ele diz, não, a lei não é a lei moral, é a lei cerimonial. Mas eles vão lá para Levítico 11 para ensinar que não se deve comer isso ou comer aquilo. Então, eles ainda vivem na lei. Então, salvação para os adventistas do 7º dia é olhar para Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador e olhar também para a lei. A fixação dos olhos é nos dois, porque tem a lei como espelho. A Bíblia diz que nós temos só Jesus Cristo como espelho, né? Nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse é o Evangelho da Graça. E não, meu amado, está olhando para a lei da antiga aliança, né? Tá lá, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo fala sobre isso, né?
que a lei em tábuas de pedra, ela cumpriu o seu objetivo, né? Ele chama de Ministério da Morte. Então, assim, por que Ministério da Morte, meu amado? Lembra que João disse, a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então a lei, meu amado, o papel dela era condenar, né? Era mostrar o pecado, tá certo? Aí Jesus, quando veio a essa terra, ele dizia assim, ó, do pecado, porque não crê em mim. Falando a respeito do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo viesse, que é o segundo eu de Cristo, né? Não a terceira pessoa da Trindade, ele disse que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, quando o Espírito Santo se manifestou ou foi ateado, né, no Pentecoste, né, ele começou a convencer o mundo do pecado. Aí Jesus disse, do pecado porque não crê em mim. Jesus não disse do pecado porque transgride a lei de Moisés. Não, era porque não cria em Jesus, porque toda a lei e os profetas apontavam para um único Salvador, que era Jesus Cristo. Só Cristo salva, só Cristo transforma, só Cristo liberta. Tá certo? Então já estava profetizado nas profecias que o Messias viria e morreria na cruz do Calvário, né? E a lei perderia o seu papel, que era apontar para o autor e o consumador da fé daqueles que iam aceitar a Jesus Cristo como guia, Senhor e Rei. Tá certo? Então, meus amados, o problema dos Adventistas do sétimo dia, né, que embora enfatize a Bíblia, mas eles pegam por trás do ensinamento bíblico, né, da ideia de que, não, a Bíblia é a única regra de fé e começa a ensinar a Bíblia, é que por trás tem um pacote, né? Tem um pacote e esse pacote é o eco dos ensinamentos de Ellen White, tá certo? Os ensinamentos de Ellen White. Então você, embora os adventistas digam que é só a Bíblia somente, mas ele faz com que vocês, quem entre nessa denominação, né, aceite os ensinamentos, né, que foi ensinado, que foi escrito por Ellen White, tá certo? Então, não é os ensinamentos de Jesus Cristo, embora eles digam que seja, tá entendendo? Como os mormons, né? Os mormons não têm, né, o livro dos mormons, né? Você vê, né, essas denominações do século XXI sempre tem aqueles livros, né? A mais, né? E bota como inspirado e aí acabou. Quem entra não pode nem questionar, certo? Então, meus amados, embora os adventistas, porque assim a Bíblia diz assim, ó, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Isaías falou, né? Porque são preceito sobre preceito, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá certo? Então a Bíblia, quando a gente está estudando uma certa doutrina, tá certo? A gente deve analisar o tudo que está falando, tá certo? Sobre aquele assunto, tá certo? Para chegarmos a um denominador comum, tá certo? Eu não posso criar uma doutrina, né, com base em um só versículo. E lembrando, os adventistas do sétimo dia, eles criam, eles criam. Embora diga que só as outras denominações fazem isso, mas eles fazem também, tá certo? Então, a gente estuda, né, toda a Bíblia, os 66 livros, né, tudo que tem a ver com aquele assunto, para a gente chegar a uma denominação para ver se a doutrina é realmente de Cristo ou não, ou se é ensinada pelo homem, né? Então, os adventistas do sétimo dia, eles picoteiam a Bíblia, tá certo? Para falaciar, né? Para criar os seus sofismas, as suas doutrinas, pegam elementos da lei de Moisés e traz para a nova aliança. Lei de Moisés é lei de Moisés, meu amado, é antigo pacto, tá certo? O fato deles dizerem assim, é bíblico, isso é bíblico, o dízimo é bíblico, as ofertas é bíblica, então tem que se obedecer, meu amado? Não, meu amado, tá certo? Dízimo e oferta, ela cumpriu a sua validade, o seu propósito, né? Que era até enquanto tinha templo. Mas o templo foi destruído no ano 70, acabou-se esse negócio, meu irmão. Não existe templo na nova aliança. Se não existe templo, também não existe dízimo e oferta. Tá certo?
Dízimo e oferta era agropecuário, meu amado, tá certo? E não está na nova aliança, tá certo? Tem um vídeo falando sobre isso também no meu canal, tá certo? Então acessa aí, assiste os vídeos, tá certo? Então, meu amado, então, embora os adventistas enfatizem que a Bíblia, é a Bíblia Sagrada, é o livro do livro, né? A Bíblia é a única regra de fé e doutrina, né? Mas, por trás, eles ensinam ensinamentos que foram trazidos por Ellen Gold White, tá certo? Que foi a mensageira do Senhor para os adventistas do sétimo dia, ou a profetisa da denominação, tá certo? Então, muito cuidado, né, com essa denominação adventista sétimo dia, que é mais uma do balaio de gato, farinha do mesmo saco, tá certo? E quando a gente diz que, quando eu falei a respeito dos dízimos das ofertas que ela ensina, e isso acontece também na Igreja Católica Romana, Protestante e Evangélica, tá certo? Hoje, os adventistas do sétimo dia creem na Trindade, porque fez ecumenismo com as outras denominações, e hoje ensina a principal doutrina da Igreja Católica Romana, né? Porque fez ecumenismo, tá certo? Tudo isso é questão de dinheiro, tá certo? Tem gente que não sabe disso, né? A ADRA era para fazer parte das Nações Unidas, tá certo? A Organização das Nações Unidas, né? Ela aceitou no seu corpo doutrinário a doutrina da Trindade, a principal doutrina da denominação católica romana, que ela aponta como sendo a grande Babilônia, a grande prostituta, a grande Babilônia, e os protestantes evangélicos são as suas filhas. A denominação de 27º dia se intitula como a única igreja de Deus nessa terra, certo? Todos estão errados porque não guardam a lei dos 10 mandamentos, não guardam inclusive o sábado, né? Então todos estão errados, certo? Todos estão em pecados. É completamente, meu amado, a mensagem adventista é completamente diferente da mensagem do Evangelho da Graça, porque a Bíblia diz que Cristo tomou todos os nossos pecados na cruz, por ocasião do batismo com João Batista, na imposição das mãos, né? E morreu por conta desses pecados, tá certo? Então, morreu, né? E ressuscitou para a nossa justificação, né? Então cumpriu, então tudo que a lei e os profetas falaram se cumpriram, né? Até o ano 70. Mas aí os adventistas do sétimo dia, para tirar a denominação, né? Para tirar os dízimos e as ofertas, para agariar fundos para a sua denominação, pega o texto fora do contexto e dá para as pessoas, e ainda diz que se as pessoas não devolverem o dízimo e as ofertas, estão roubando a Deus. É isso que é ensinado, viu? Pelos adventistas do sétimo dia e por outras denominações também, protestante e evangélica, né? Diz que se você não dizimar, você está roubando a Deus. Porque a Bíblia realmente diz, né? Que o povo de Israel, que não estava dizimando, né? Estava mexendo nos dízimos, nas ofertas, estavam roubando a Deus. Mas Deus está falando ao povo de Israel. Aí eles pegam essa passagem, Malaquias, principalmente capítulo 3, 9 e 10, né? E que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Ele diz: o homem aí está se referindo a todo ser humano. Não, meu amado. Deus está perguntando: é possível vocês roubarem a mim, a nação de Israel? Todavia vós me roubais e ainda me perguntar em que vos roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas, recolhidas, né? A palavra alçada quer dizer recolhida. Isso era para aqueles que viviam no livro da lei, debaixo do livro da lei de Moisés, né? No antigo pacto, Moisés colocou a lei dos 10 mandamentos dentro da arca e pegou o livro de Moisés e colocou ao lado da arca. Esse livro foi banhado com sangue de animais. A nova aliança não é baseada nessa, meu amado. É baseada no sangue de Cristo. A nova aliança, o novo pacto, que foi trocado no ano 70, foi banhada no sangue de Jesus Cristo. Nós fazemos parte de uma nova aliança, meu amado. Tá certo? Então a lei de Moisés, né, que é toda a lei, embora os adventistas 7 dias separem, ela se cumpriu no ano 70 por completo. Tá certo? Então por isso que você vê ainda
Tiago, né, enfatizando a questão da lei, tá certo? Paulo ainda pega a lei né, para dar um ensino espiritual, né? Mas até o pacto, a troca dos pactos, no ano 70, né? Quando houve a troca dos pactos, nós vivemos agora numa nova aliança. Eles viviam na esperança do ano, vamos dizer assim, 34 aí, né? Até o ano 70, a igreja vivia na esperança da salvação. Nós já vivemos, depois da volta de Cristo no ano 70, nessa esperança consumada. Tá certo? Então aqueles que são de Cristo, eles já nasce, né, uma nova criatura. Aí alguém pode dizer assim, então por que se prega o evangelho, mas ainda em nossos dias, depois do ano 70 da volta de Cristo? Porque os cristãos precisam se libertar na mente. Paulo fala sobre isso. Existe a libertação da mente, somente do sistema religioso denominacional. Certo? Então o evangelho hoje que é pregado, né? Ele é pregado com o objetivo de libertar, né, as pessoas do sistema denominacional. A libertação da mente, tá certo? Então, mas eu vou falar sobre isso em outros vídeos, tá certo? E já tem um vídeo no meu canal falando sobre isso. Então, meu amado, resumindo aí o que foi tratado nesse vídeo, embora os Adventistas do sétimo dia enfatize a lei e os profetas, enfatize a Bíblia, né? Diga que a Bíblia é a única regra de fé e doutrina, eles estão errados textualmente, escrituristicamente, tá certo? E estão errados cronologicamente, tá certo? Então, muito cuidado, tá certo? Com os ensinamentos adventistas do sétimo dia. Então, Igreja de Deus, Igreja gloriosa, chegamos mais um fim de mais uma meditação, tá certo? Nessa série, né? Moisés Ferreira e os Adventistas do sétimo dia e companhia, tá certo? Vai ser criada uma playlist no meu canal, tá certo? E cada dia mais a gente vai aprender. À medida que a gente vai falando também dos ensinamentos adventistas do sétimo dia, nós vamos conhecendo também o verdadeiro evangelho, né? Da graça de Cristo, que é um paradoxo, né? Do evangelho pregado pelos adventistas do sétimo dia e companhia, tá certo? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fui!